Vamos iniciar então a nossa aula sobre o sistema ósseo. Pessoal, o sistema ósseo então ele é responsável pela sustentação do nosso corpo, certo? Então ele é um sistema rígido de alavancas que nos auxilia a se sustentar. Se nós não tivéssemos ossos no nosso corpo, por exemplo, o nosso corpo cairia, né? Seria uma coisa molengona. As nossas mãos, nossos braços, né, nossas pernas só são rígidos porque tem no seu interior ossos. Ele é fundamental para a proteção também, então a gente pode falar tanto da proteção de órgãos grandes, por exemplo, aqui na caixa torácica, os pulmões, o coração, no crânio, o encéfalo, dentro da nossa coluna, o nosso canal medular, né? Da mesma forma que nós podemos falar da proteção de algumas células importantes, por exemplo, as células que produzem o sangue, que ficam no interior dos ossos, né? Ele tem a função também de garantir a homeostase mineral, armazenando no seu interior cálcio, fósforo e outros aspectos. E a produção de células. Os ossos são responsáveis pela produção dos nossos glóbulos vermelhos e brancos. Vocês já devem ter ouvido falar de medula óssea. Medula óssea é o interior do osso, que popularmente é chamado de tutano, mas na verdade é medula óssea, certo? Então ele é fundamental para estar produzindo tanto as células imunológicas quanto as células vermelhas. E também na medula óssea mais amarelada, que fica mais nas extremidades dos ossos, ele armazena também alguns triglicerídeos e tem ali algumas células que nós chamamos de adipócitos, cito de célula, adipo de gordura, né? Que servem para produzir triglicerídeos também, certo? Então ele tem função mecânica, tem função de homeostase mineral e produção de células e triglicerídeos, né? Então são 4 funções fundamentais do nosso sistema ósseo. Bom, vocês conhecem aqui já a anatomia dos ossos, lá da disciplina de anatomia, mas o que é importante a gente compreender? A sua estrutura, né? Se vocês olharem aqui, nós temos na parte superior lateral do slide, aqui o que nós chamamos de osso esponjoso, né? Que é todo esse osso aqui formado por esses risquinhos, né? E aqui nós temos o que nós chamamos de osso compacto. Então as epífises são formadas por osso esponjoso e as diáfises por osso compacto. O osso compacto tem no seu interior o que nós chamamos de ósteons. Um ósteon, pessoal, é basicamente um canal central com vasos sanguíneos e canais que nós chamamos de canais perfurantes, que passam vasos transversalmente. É formado por um círculo de células, né? Essas células que nós chamamos de ósteos, que são essas células aqui está o núcleo dela, tá? Essas células mantêm a saúde do nosso osso, que é o quê? É basicamente aqui os depósitos minerais de matriz óssea, de cálcio e fósforo principalmente, né? Principalmente de cálcio. Que são essas partes aqui. Então, o osteócito, que é a célula do osso, é responsável por garantir a manutenção e a nutrição dessa matriz óssea aqui. Então, canal central, as lamelas, lacunas, canalículos, canais perfurantes, são as várias etapas aí que nós temos. O osso esponjoso, que é esse aqui de cima, gente, ele não tem ósteons, tá? Ele vai ter apenas o que nós chamamos de trabéculas, que são vigas de sustentação, tá? As trabéculas são, na verdade, estes elementos aqui, tá? Que são vigas, assim, todas espalhadas pelos ossos, que são super atingidas depois pela osteoporose, tá? Mas a gente vai ver isso mais adiante. Bom, a nossa fisiologia óssea funciona de que forma, gente? Nós temos 4 células. Quais são essas 4 células? A célula 1, osteogênica, célula 2, osteoblasto, osteócito e osteoclasto. Todos esses são responsáveis por manter a matriz celular saudável. A matriz celular, nós vimos anteriormente, são esses depósitos aqui no meio do osteócito. Então, o osteócito é esse cara aqui, ó, que vai ter os seus canalículos e ao seu redor vai ter aqui as matrizes ósseas, né, lá do ósteon,
mais ou menos conforme esse desenho aqui. Bom, o que acontece? Antes de amadurecer para osteócito, nós temos a célula osteogênica, que produz o osteoblasto. O osteoblasto é o cara que é responsável por produzir a matriz óssea. Então, o osteócito nutre e mantém as matrizes ósseas, que são aquelas coisinhas que estão aqui no meio, e o osteoblasto é o responsável por construir ela. É ele que vai colocando aqui tijolinho, tijolinho, e vai construindo a matriz óssea. Enquanto nós temos um cara aqui que é o contrário. Esse cara, que é o osteoclasto, ele tem a função de destruir isso. Então eu gosto de chamar assim, ó, o osteoclasto é o malvadão aqui, e o osteoblasto, né, é o cara bonzinho. Então fazemos uma carinha aqui. O osteoblasto cria a matriz óssea, o osteoclasto destrói a matriz óssea. Mas daí vocês me perguntam, Gui, por que a gente tem que ter um cara que destrói a matriz óssea e outro que produz matriz óssea? Gente, isso é muito simples. A forma do osso, ela é essencial que ela esteja se renovando o tempo todo para que haja a saúde do tecido. Se os nossos ossos param de se reconstituir, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí um envelhecimento do tecido ósseo, uma perda de nutrição, e daqui a pouco o equilíbrio do cálcio e do fósforo também podem ficar inadequados. Então o nosso corpo ele tem que estar o tempo todo renovando isso, é como se a gente estivesse o tempo todo reformando a nossa casa. Tá? E como isso vai acontecer, né? Perdão, aqui. O que acontece? O osteoclasto ele é o cara que destrói a matriz óssea a partir de enzimas produzidas lá do lisossomo. Então nós vimos organelas já. O lisossomo é o cara que é responsável por produzir as enzimas digestivas. E logo depois está ali o osteoblasto, que é o cara responsável por começar a formar a matriz óssea e que devagarinho vão se amadurecendo em osteócitos. E isso vai acontecendo em todo o percurso. Então, enquanto um está destruindo de um lado, o outro está reconstruindo do outro. E assim os dois ficam ali passeando, garantindo o equilíbrio homeostático, tá? É importante que a gente compreenda que o osso está em constante renovação, certo? Ele precisa muito estar se renovando para que não haja um envelhecimento e que a gente não perca a resistência dos nossos tecidos, tá? Bom, mas e numa fratura, o que acontece? Numa fratura, basicamente o que acontece? Quando a gente quebra primeiro a remoção das células mortas pelos macrófagos pelo processo de fagocitose, então aquele transporte transmembrana que a gente chama de fagocitose, então tem que tirar esses fragmentos ósseos, tem que limpar a região após uma fratura, né? Por exemplo, eu quebrei a perna, né? O que vai acontecer? Bom, e esse osso morto tem que ser destruído. Para quê? Para que cresça um novo osso, né? Um osso que possa substituir esse aqui. Vai surgir um hematoma aqui, né? Esse sangramento. Vocês têm que lembrar que os nossos ossos são todos vascularizados. Aqueles canais que a gente viu transversais e o canal central do ósteo é o que mostra como o nosso osso é ricamente vascularizado. Então, no momento que eu quebro o osso, eu começo a sangrar e eu começo devagarinho a ter proliferação do periósteo. O periósteo é essa camada externa aqui. Então, a primeira coisa que acontece é surgir uma camada externa para parar esse hematoma, esse sangramento que estava acontecendo. E aí, lá no centro, vai surgir primeiro o tecido que consegue aqui se preencher mais rápido, que é o tecido cartilaginoso. Então, ele vai rapidamente preencher essa lacuna, aqui onde estava antes tapado de sangue, e devagarinho nós vamos ter o crescimento do novo tecido ósseo aqui nessa região. Até que, com o tempo, nós vamos ter toda a ossificação da região. E a região que quebra nos nossos ossos, por exemplo, se uma vez eu quebrei o braço, exatamente aquela região onde eu quebrei o braço, hoje eu tenho um calo ósseo, né? Sempre fica um calo ósseo. Aquela região se torna mais espessa por ação do osteoblasto, né? Que vai reconstruindo essa matriz aqui.
Assim, ela vai reconstruindo essa matriz e acaba causando esse calo. Esse calo é para impedir que haja novas quebras do osso nessa região, certo? Então, ele é um processo bem importante na remodelação óssea. A segunda função aqui do cálcio, então, do osso é armazenar o cálcio, né? Que é liberado durante o remodelamento. Nós não podemos ter alterações importantes do metabolismo de cálcio no nosso corpo, porque o nosso coração depende muito de cálcio. Pequenas alterações na concentração de cálcio na nossa corrente sanguínea são capazes de causar a nossa parada cardíaca, né? Porque o coração, lá para o seu impulso, né? Para que ele possa bater, ele precisa muito de cálcio. Além disso, a própria coagulação do sangue depende também do cálcio para que algumas enzimas sejam ativas. Ele também tem função de regular, ele também é regulado pelos hormônios paratireoide e a calcitonina, né? Mas isso a gente vai ver mais adiante. Então, o que acontece? Por exemplo, se algum estímulo rompe a nossa homeostase e o nível de cálcio no nosso sangue é reduzido, né, o que vai acontecer? As células da glândula paratireoide detectam essa redução, né, e aí a gente vai ativar a glândula paratireoide para que ela libere o PTH, estimulando os osteoclastos a reabsorver o osso. Então, o que acontece? Como o cálcio diminuiu no nosso corpo, eu vou estimular os osteoclastos a agir, né? Lembrando que o osteoclasto é o cara malvado, aquele, né? E o que vai acontecer? Ele vai ir consumindo o osso abaixo dele e cada vez que ele consome o osso, ele vai liberar cálcio na corrente sanguínea. Então, ele vai ir trabalhando, liberando o cálcio na corrente sanguínea. Por onde ele trafega, ele vai liberando cálcio na corrente sanguínea. Assim, aumenta o nível de cálcio na corrente sanguínea e a homeostase é normalizada e a gente diminui esse efeito aqui. Tá? Basicamente é isso a nossa aula, tá? O desequilíbrio osteoclasto e osteoblasto pode produzir problemas, né? Então, se eu tenho muita ação do osteoclasto, seja por dieta deficiente em vitamina D e cálcio, seja porque eu fumo, seja porque eu estou muito velhinho, pessoas com mais de 60 anos, 70 anos já começam a desenvolver a osteoporose, se deve o quê? O osteoblasto ele tem a sua função reduzida, né, devido ao envelhecimento, enquanto o osteoclasto ele continua funcionando ali normalmente e vai acontecendo o envelhecimento do tecido ósseo, né? O que eu falei que era a função impedir no nosso corpo esse envelhecimento e essa diminuição da matriz óssea, vai acontecendo com o tempo no nosso osso devido ao envelhecimento. Certo, pessoal? Em breve vou postar nossa próxima aula. Um abraço.